Por favor, coloca um texto aí. Nós vamos desenvolver um assunto muito controverso, um assunto muito debatido, submissão e autoridade. Uma coisa não existe sem a outra, né? Eu tenho algumas mensagens sobre autoridade espiritual, mas eu quero desenvolver o tema autoridade a partir do relacionamento marido, esposa, esposa, marido. Efésios capítulo 5, a partir do 22, por favor. Eu não combinei nada com a mídia, então vou pedir aí atenção. Vamos lá. Acho que a gente vai ler até o 30, acho que até o 30. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A igreja é o corpo de Cristo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. Alimenta-o, diga, alimenta-o e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Você pode dizer amém? Todo problema é um problema humano. Todo problema que nós enfrentamos na nossa realidade é um problema decorrente de nós mesmos, seres humanos. Do que se queixa o homem? Dos seus pecados, né? Você concordaria que todo problema que existe no mundo, quando você lê um jornal, tem um ser humano envolvido? Tem algo ligado a um ser humano, sim ou não? Sim, sim. Não é um problema, não é uma tentação causada por Deus, por anjo, é humano. Se nós pudéssemos livrar o mundo das pessoas, basicamente nós resolveríamos todos os problemas, mas isso não é possível, né? Porque o mundo é formado por pessoas. Os problemas da igreja são problemas ligados às pessoas. Os problemas de uma família, os problemas de uma empresa são sempre ligados a pessoas. Isso se dá porque nós temos dificuldade de cumprir um versículo bíblico, talvez dois. Talvez aquele versículo que diga o bem, o que você quer que os outros façam, faça você a eles. Ou seja, se eu quero um bem, né, que alguém faça um bem, então eu devo realizar esse bem. Se a gente fizesse isso, muitos problemas não existiriam. O outro versículo é: considere cada um superior a si mesmo. Se a gente tivesse uma consideração pelo próximo, como alguém digno de atenção, e eu de vez em quando deixasse o meu problema de lado e me envolvesse com o problema do outro, priorizasse o outro, eu acho que o mundo seria bem melhor. Mas a verdade é que, quando a gente lê o texto bíblico, muitos irmãos tentaram matar outros irmãos, vender irmãos, não se davam bem. O problema começa até entre irmãos. Então imagine o ser humano em relação ao estranho, né? Em relação ao outro. O casamento é difícil porque o outro, quando você casa, você pode namorar os anos que for, mas quando você casa, você vê que o outro é estranho. É esquisito, é diferente. Uma outra cabeça, uma outra formação. E é dessa dificuldade que o ser humano tem de lidar com o outro, por causa de sua natureza, muitas vezes egoísta.
É disso que surgem os divórcios. É disso que surgem as grandes guerras mundiais. Os homicídios, vem daí. O ser humano. O ser humano que não consegue amar. O ser humano que não consegue perdoar. O ser humano que não consegue ser complacente com o outro, né? Que é injusto. Vem daí. Desde a entrada do pecado no mundo, os relacionamentos foram profundamente afetados. Profundamente. Quando Deus cria Adão e Eva, eles viviam em perfeita harmonia. Não havia superioridade ali. Havia complementaridade. A mulher foi dada ao homem como sua auxiliadora. A palavra auxiliadora ali significa uma pessoa que cumpriria na vida do homem o papel de Deus. Porque Deus, zero, o termo hebraico ali, é mais usado para Deus do que para a mulher. Deus é nosso ajudador, nossa ajuda. E essa mulher como ajudadora é uma expressão de Deus para complementar a vida do homem. E quando o homem vê a mulher, ele diz assim, essa aí é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é agir com um egoísmo. Ele tira o corpo fora e diz, Senhor, o problema aí é essa mulher. Foi a mulher que tu me deste. O pecado veio por causa dela. Veja, egoísmo, fuga da responsabilidade. Em seguida, Caim mata seu irmão Abel. Veja, desde que o pecado entrou no mundo, o relacionamento se tornou conflituoso. Por causa disso, toda uma geração milenar é destruída. Porque o pecado tinha chegado a um nível que a justiça de Deus teve que operar. Então, não obstante essa seja a condição do homem caído, parece que os tempos modernos têm agravado ainda mais as relações humanas. Né? Há um teólogo americano chamado Waldo Beach, que oferece uma análise profunda sobre a condição do homem moderno. Ele analisa o homem a partir de 3 conceitos fundamentais. O homem moderno, ele diz que há 3 palavras que definem os problemas que nós vivemos nos nossos relacionamentos. Ele fala anomia, anonimato e alienação. Anomia fala de ausência de leis, ausência de regras. Né? O homem vive sem padrões, sem normas que definam uma conduta. Ele não quer viver a partir de parâmetro nenhum. Ele não quer viver a partir de regra nenhuma. Ele quer ter autonomia. O que é correto não está fora dele. O que é correto não está escrito em pedra. Não está escrito num livro. O que é correto é o que ele pensa. É o que ele acha. Ele é o seu próprio senhor. É o próprio capitão do seu barco. Ado, cada um no seu quadrado. Eu estou no meu quadrado, ninguém se mete no meu quadrado. Ausência de normas, ausência de regras. Então, o ser humano moderno é governado por suas próprias opiniões. Ele é direcionado pelo que lhe dá prazer, pelo que lhe agrada, e não com base em normas. Então, não há nele um sentido de dever, de responsabilidade para com ninguém. Então, isso justifica, né, pessoas buscando gratificação imediata. Essa igreja não me agrada, então eu vou para essa igreja. Esse relacionamento não me agrada, então ele é fútil, eu descarto, mudo. Não há consideração com as atitudes, como elas vão causar impactos na família, nos outros. Eu quero o que me importa. Eu sou o senhor das minhas regras. Então, o homem moderno é moralmente desorientado. Não há uma norma. Ele não acredita que existe uma regra. Um outro problema é o anonimato. Segundo Beach, significa falta de identidade. O indivíduo moderno cresce sem um sentido claro de quem ele é. De quem ele é. Porque se ele define as suas próprias regras, ele acaba perdendo o parâmetro de quem ele é. A pergunta fundamental nos dias de hoje, talvez, que se faça no íntimo do ser humano é quem eu sou. Então esse anonimato provoca no ser humano um vazio.
um vazio existencial, um vazio cósmico. Ele olha para o universo e não há ninguém a quem ele tenha que prestar satisfação, ou não há ninguém a quem ele possa recorrer numa necessidade. Eu vi uma grande escritora dizendo assim: como eu gostaria de ter fé. Porque a pessoa que tem fé, ela tem um porto, ela tem uma direção, ela tem um norte, ela pode recorrer em momentos de crise. Agora, ao final da vida, não tenho a quem orar, eu não tenho a quem recorrer. Ou seja, a vida é um completo vazio. Quando o indivíduo não sabe quem é, ele não encontra propósito na sua existência. Ele simplesmente vive a vida e deixa a vida levar, com um imenso vazio no seu ser interior. A terceira palavra, segundo Beach: primeiro, anomia; segundo, anonimato; terceiro, alienação, que é o mesmo que separação. Quando o ser humano não se identifica no outro, então ele se separa, ele se aliena, ele se separa da humanidade, ele se afasta das pessoas, ele se afasta da sociedade como um todo. Ele passa então a definir a sua vida de uma maneira muito solitária. Por quê, pastor? Porque ele passa a ver as pessoas como concorrentes, como potenciais inimigas. Então ele cria a sua vida a partir de uma solidão. Não há propósito no universo, não há propósito em nada que ele faça, não há nenhum ser a quem ele tenha que prestar conta. Então ele vê os outros como ameaça, e isso leva o ser humano a um negativismo, isso leva o ser humano a um desespero e a um egoísmo ainda maior, o que reforça ainda mais a separação, a alienação. Então a pessoa vai viver a sua vida mesmo próximo de outras pessoas, a partir de suas próprias regras, sem saber quem é e sem nunca viver um relacionamento de entrega, um relacionamento verdadeiro com alguém. Nunca vai amar de verdade, nem ser amado de verdade. Isso vai gerar um vazio, uma falta de propósito e um negativismo em relação ao futuro. Esse é o retrato do homem moderno, segundo esse filósofo e esse teólogo, né? E eu acredito que ele tem muita razão no que diz. Mas nenhuma dessas três coisas, claro, pode existir com o crente, porque o crente, ele tem regras. Quando você recebe Jesus, a Bíblia se torna a sua regra de fé e prática. Você já não encontra mais o que é certo ou errado em você mesmo, mas a partir da palavra. Você pode dizer amém? Segundo, você adquire imediatamente uma identidade. Se você é crente, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você não é obra do acaso, você é um projeto de Deus, você nasceu para glorificá-lo, para desfrutar de sua presença. A Bíblia diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Você tem uma família, ou seja, você não está mais separado, você não está mais distante, você agora tem uma identidade e você tem regras pelas quais viver. Isso nos torna diferente dos padrões do mundo. É o que Paulo diz em Romanos: o mundo vive sem regras, o mundo vive sem saber quem é, o mundo vive separado de Deus e dos outros por um sentimento egoísta. Quando eu recebo Jesus, isso tem que ser quebrado na minha vida, esse padrão é quebrado. Então eu ganho uma identidade, eu ganho um novo padrão pelo qual eu devo viver, e eu também sou unido à família de Deus. Paulo diz: vocês estavam longe, agora pelo sangue de Jesus, vocês chegaram perto. Você pode dizer amém? De repente você percebe que Deus se importa com você. De repente você percebe que há um grupo de pessoas que se importa com você. Que você não é mais alguém afastado de todos, uma ilha separada de todo mundo. Você pertence a um corpo. Você faz parte de um todo maior que você. Então você tem um sentido para viver em sociedade. E você tem um sentido para viver em família. O texto que a gente lê é um texto que vai falar exatamente desse compromisso que o homem tem com sua família, que a mulher tem com o seu marido. O cristianismo, ele não tem por objetivo apenas transformar a vida do ser humano. Esse é o
papel inicial do Evangelho. Levar o homem a viver uma nova experiência de vida. O que Jesus, nas palavras de Jesus ditas a Nicodemos, é nascer de novo. É uma experiência de uma transformação profunda. Mas essa transformação profunda, ela necessariamente deve refletir na minha maneira de pensar, né? Na minha maneira de agir e automaticamente nos meus relacionamentos. E a partir do momento que ela altera os meus relacionamentos num ambiente como a igreja, ou eu em contato com o mundo, eu vou interferir no mundo, eu vou mudar o mundo. Eu vou interferir no ambiente que eu estou. E este é o propósito do Evangelho. O Evangelho que não interfere no meu ambiente, ele está manco. Tem algo errado, ele perdeu algo no caminho. Um Evangelho que a pessoa se diz cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que vem para a igreja, que realiza obras espirituais, mas não muda como marido, não muda como esposa. Os seus padrões de pensamento, de comportamento, os seus relacionamentos são o mesmo. Esse evangelho não existe. É tabajara, evangelho mentiroso. Porque quando um marido aceita Jesus, ele não precisa dizer muita coisa não, irmão. A esposa vai ter que perceber. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Diga, poder de Deus. O evangelho não é uma aspirina que passa dor de cabeça, um paliativo. Evangelho é uma operação profunda de transformação, de um novo coração, de uma nova mente. Um espírito que estava morto, que é vivificado. Então, claro que o marido vai perceber uma esposa que recebeu Jesus. Isso tem que mudar ela dentro da sua casa. Os filhos vão ver nos pais. Tem algo diferente. Meu pai não é mais aquele cavalo selado, né? Minha mãe agora está mais paciente, né? O pai vai ver nos filhos uma obediência que antes não tinha, um respeito, um procedimento de honra. Quando um empregado se converte, o patrão tem que ver nele um novo comportamento. Não existe um evangelho, irmão, em que um funcionário se converte e tem o mesmo comportamento. Não, ele muda. Ele não continua com o mesmo... Eu era morcego, agora eu sou morcego gospel. Não! Ele muda. Ele não fala mais do patrão mal. Ele procura honrar os seus compromissos. Ele se torna honesto. Não é igual aquele irmão, não é com pesar não, isso é natural. Irmão, vou contar um testemunho. Quando eu era frentista, eu vi isso uma vez na igreja. Ganhava um dinheiro na bomba ali, irmão. Agora não pode não, né, pastor? Pastor, não pode não. Não é isso não, irmão. Ele muda. O patrão, quando se converte, os empregados percebem. Ele não tem mais a sanha exploratória. Ele procura ser justo. Procura ser correto. Ou seja, o evangelho tem que transformar não apenas o meu homem interior. O evangelho tem que mudar os meus relacionamentos. Eu tenho que ter um novo padrão. Amém? E é isso que Paulo está falando aqui. Quando você lê em Gálatas capítulo 5, salvo engano, versículo 22, né, que fala do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, todo o fruto do Espírito ali, todo ele é relacional. Todo ele é relacional. Assim como a árvore não produz fruto para si mesmo, o fruto do Espírito nunca é para a gente mesmo. O fruto do Espírito só pode ser percebido nos relacionamentos. Bondade, vai ser bondoso com você mesmo? Amoroso com você mesmo? Ter paciência com você mesmo? Ser humilde com você mesmo? Não. A humildade é sempre em relação ao outro. Amém? O domínio próprio, a fidelidade. Todas essas qualidades do Espírito têm a ver com o outro. Jesus disse assim, vocês vão receber a virtude do Espírito.
e vão ficar na igreja marchando. Vocês vão receber a virtude do Espírito e vocês vão falar em línguas e vai ser lindo. E vai pegar a unção do helicóptero, né? A unção do celular, sei lá. Não! Vocês vão receber a unção do Espírito e vocês vão para o mundo. E vocês vão mudar Jerusalém, ou seja, o meu lugar de proximidade, a minha casa, o meu bairro. Vocês vão mudar a Judéia, a minha cidade, o meu estado. Vocês vão mudar Samaria, a minha nação, o meu país. Vocês vão até os confins do mundo. O poder do Evangelho não apenas me muda, ele precisa influenciar quem eu sou, como pai, como mãe, como cidadão, como esposo, como esposa. Você pode dizer amém? Temos em nosso mundo um monte de pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém. Eles moram na mesma casa há anos, mas não fala com nenhum vizinho. É uma marca do nosso tempo. Não, né? Fala isso não, vou falar mal. Isso é de qualquer lugar hoje, não é só daqui da cidade não. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, curso de 1 ano e meio. Eu sentei ao lado de algumas pessoas, não me lembro se eu dei boa noite, se eu conversei, não fiz amigos. Né? Antigamente o comércio era na rua, os carros andavam com vidro aberto, as casas tinham muro baixo, hoje as casas têm muro alto, os carros são todos fechados e o comércio é sempre lugar fechado. Nós estamos nos fechando. A pessoa chega num lugar e trabalha ali e ninguém sabe que ela é crente. O jovem chegou para o pastor e falou: pastor, quero contar um testemunho. Pastor, qual o testemunho? Eu fiquei 1 ano no quartel, pastor. E aí, o que é que tem? Pastor, ninguém soube que eu era crente. Não escandalizei o evangelho. Não dava bom testemunho não, né? Ele fez questão de esconder que ele era crente. E agora, não apenas isso. A pessoa pode estar numa mesma igreja. Vem ali, e termina o culto, ela sai correndo. Não conversa com ninguém. Ela não compartilha do que Deus tem feito na vida dela. Ou seja, ela não tem preocupação em edificar ninguém. O evangelho fast food. Sabe? Eu passo aqui, pego o meu lanche e sigo a minha vida. Eu não venho aqui para servir, para compartilhar, para mudar algo. Por isso que as pessoas mudam de igreja e não dão nem tchau. Às vezes o meu vice, o outro pastor, cadê aquele irmão? Mudou, pastor. Você sabe? Não, saiu da igreja. Falei, poxa, por quê? Não falou comigo, não deve nem dar um abraço, eu tratei tão bem a vida toda. Não, falou que o senhor não tinha tempo. Tentou falar comigo? Nem tentou. Não há vínculo, não há respeito pelo outro. É possível a pessoa estar dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma casa e serem estranhos. Não ter respeito, não ter fidelidade, não ter amor sincero. É possível, pastor? É. Escute, isso no evangelho. Trabalha no mesmo emprego, mas não tem relação de amizade, de cooperação. Entram na igreja, mas até se tornam membro, mas não querem se envolver. Gente que é isolado, afastado. Por quê, pastor? Por causa da falta de padrões. Ou seja, não é a Bíblia. A Bíblia manda você congregar. Domingo tem ceia. Você é crente, irmão. Você tem que vir à ceia. A pessoa está aqui me ouvindo, ela fala, não vou, não quero vir. Não vem, acabou e não vem. Eu posso aqui mesmo plantar bananeira, eu posso gritar 2 horas, você não vem, você não vem. Você é crente e não toma ceia há 10 anos. Como é que pode, meu Deus? Que padrão você vive? Que evangelho você vive? Por quê, pastor? Por causa do sentimento de anonimato. Eles não veem como se são membros da família. Eles não sentem a falta de ninguém e faltam e não dão justificativa para ninguém. Imagina, você está dentro de uma casa, irmão, o filho diz assim, some, e a mãe não sente falta, e o pai também não, ele vem um mês depois, entra, e não existe isso. A gente tem que ser família. E por quê? Porque eles veem as pessoas como potenciais inimigos.
Carregam feridas. Ah, porque lá naquela igreja, porque lá fizeram assim, porque mentiram, inventaram uma fofoca, porque eu trabalhei naquela igreja e depois eu fui dispensado. Aí a pessoa leva aquela ferida e nunca mais se abre para relacionamento nenhum. Mas o lugar em que esse problema mais se evidencia, onde que é, pastor? Dentro de casa. O lugar de maior impacto do cristianismo não é na escola, não é na empresa, não é na igreja. É onde, pastor? Dentro da família. Porque o primeiro impacto do pecado foi na família. Quando o homem peca, ele não cobre os olhos porque viu o fruto. Ele não cobre as mãos porque ele tocou no fruto. Ele não cobre a boca porque ele comeu o fruto. Ele cobre as suas partes sexuais. Uma evidência de que a família foi afetada pelo pecado, em especial a sexualidade. A família recebeu o primeiro impacto. Então, o cristianismo, antes de afetar a sociedade, precisa afetar a família. Nós não vamos ter uma sociedade diferente, irmãos, se primeiro a nossa família, a nossa casa não for diferente. Esqueça, não vai. Quando Pedro e João estão indo para o templo, e o paralítico que está lá à beira do caminho diz para eles assim: olha, me dá uma esmola, né? Me dá uma esmola. E Pedro diz assim: olha, não tem prata nem ouro, mas isso eu te dou. Em nome de Jesus, Nazaré, levanta e anda. E a gente fala: gente, que legal, que poder lindo, né? Que coisa maravilhosa. Mas antes, Pedro disse assim: ó, olha para nós. A igreja só terá poder de dizer para o mundo: levanta e anda, quando ela puder dizer: olha para nós. Olha para os nossos padrões. Olha para a nossa família. Olha para a nossa casa. Porque se a gente não viver o evangelho dentro de casa, irmão, a gente não vai viver na sociedade. Se a gente não viver o evangelho dentro da nossa família, se a gente não cumprir isso aqui, ó, esquece, a gente não vai viver isso na nossa igreja. Por isso que há tantos problemas relacionais na sociedade, mesmo envolvendo crente. Patrões que dizem assim: eu contrato todo mundo, mas não contrato crente. Dá uma vergonha, irmão. Os problemas relacionais na igreja são, antes de tudo, um problema familiar. Crianças são sem limites, que não podem ser repreendidas. Se a tia repreender, o pai acha ruim, porque não pode repreender. A Bíblia diz o seguinte, vou dizer para você, pai: aquele que não corrige seu filho não o ama. Aquele que não corrige seu filho não o ama. Por quê? Porque ele não cresce sabendo, ele não nasce sabendo, ele não sabe. E se você não o corrige na medida certa, no tom certo, na hora certa, a vida vai corrigir. Só que a vida bate doído. Adolescentes rebeldes que não respeitam a autoridade, olham para os professores como empregados, para os diáconos como ninguém, para os pastores como gente comum. Jovens que, ao entrar na faculdade, mudam rapidamente a sua mente. Por quê? Porque não foram marcados, não foram impactados dentro de casa. Qualquer professor esquerdista faz ele virar comunista. Escute, tudo isso é, antes de qualquer coisa, um problema familiar. De como eu me porto como crente. De como eu exerço o meu papel como pai, como mãe. Paulo, nesse texto, ele vai defender dois princípios. Diga, dois princípios. Primeiro princípio, a autoridade do homem. Segundo princípio, a submissão feminina. Diga, autoridade e submissão. Esses dois baseados no amor. No amor que tem como exemplo o amor de Cristo pela igreja. E que tem como exemplo a submissão da igreja em relação a Cristo. Precisam existir ambos e em equilíbrio. A medida do amor é a medida da submissão. A medida da submissão é a medida do amor. Ambos estão como as asas estão para um pássaro. Não pode existir um sem o outro. Você pode dizer amém? Isso não é uma invenção do Evangelho.
Não é o evangelho que criou isso. A partir de Paulo, a partir de Jesus, então, o Novo Testamento instituiu a autoridade masculina e a submissão feminina. Não, isso vem antes de tudo. Antes de qualquer cultura, isso está espalhado em toda a Bíblia. Essa construção de autoridade e submissão, esse sempre foi o plano de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria isso e Ele estabelece esse princípio, o princípio da autoridade. Diga, princípio da autoridade. Todo o universo será governado por 2 princípios. Todo o universo. Primeiro princípio, o princípio da autoridade, é o princípio divino. É o princípio da ordem, é o princípio da hierarquia. Em tudo que você vê que Deus criou ordem e hierarquia. Quando Ele vai criar o primeiro casal, ordem e hierarquia. A mulher não é tirada da cabeça, da costela, é auxiliadora. O homem dá nome à mulher, significa que ele é autoridade. Quando Paulo vai dizer, diz, o homem é o cabeça da mulher, há uma relação de autoridade. Autoridade, ordem, igreja, ordem, autoridade. Os anjos, exército, ordem, autoridade. Esse é um princípio divino. Há um outro princípio, qual, pastor? Princípio satânico. Qual o princípio satânico? Da rebeldia, da insubmissão, da desobediência. Todo o mal que existe na humanidade não tem a ver porque o homem comeu um fruto, tem a ver porque ele desobedeceu a palavra. Ele se rebelou contra Deus, como Satanás se rebelou. Toda pessoa que diz assim, eu não quero me submeter, eu não quero obedecer, aí abre a própria igreja, escute, essa pessoa não está contribuindo para o reino, Satanás está aplaudindo isso. Porque esse é um princípio satânico. Compreende? Satanás não mata crentes em arena. Satanás abre igreja. É um princípio de rebeldia satânica. Quando Deus estabelece o seu reino, Ele diz assim, olha, o meu reino é estabelecido sobre a autoridade, poder e autoridade. Romanos capítulo 13, Paulo diz, toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade vem de Deus, é Deus quem constituiu. Então, minha irmã, quando você lê, pastor, Paulo está mandando me sujeitar ao marido, isso é retrógrado, isso é cultural, isso diz respeito àquela época. Não. Primeiro, coloca o versículo 22, por favor. Paulo diz, vós mulheres, em Colossenses 3, 18, ele diz, vós esposas. A palavra é direcionada. Diga esposa. Diga mulher. Então se você é esposa, se você é mulher, Paulo não está falando para meter, não. Paulo está falando para você. As pessoas até tentam perverter isso. Tentam mudar isso. Tem certas igrejas que estão dizendo, não, a esposa não precisa ser uma mulher. A esposa pode ser um homem. Não pode. A Bíblia não concede isso. Então as pessoas começam a recortar a Bíblia naquilo que lhe interessa, percebe? Os padrões são deles. Eles leem a Bíblia, mas aplicam os seus padrões ao que lhe interessa. Não, esse texto não é bem assim, e não é desse jeito. Mudam a Bíblia. Ou então tentam mudar, a mulher diz assim, não, esse versículo, pastor, não é para a igreja do século 21. Paulo, na verdade, era chauvinista, Paulo era machista, Paulo está tratando a mulher aqui da cultura dele, está errado na Bíblia. Não está, irmão. Quer dizer que o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja é retrógrado? Quer dizer que a igreja se submeter a Cristo também é retrógrado? Não, está dentro do mesmo princípio. Não se revolte comigo não, não fique triste comigo não. Você pode dizer amém? Amém. Deus delegou sua autoridade ao homem e à mulher, a ambos. Né? É necessário respeito da autoridade, né? Pelo liderado. Isso é um princípio. Um outro princípio, é necessário reconhecimento da autoridade sobre nossa vida. E terceiro, é preciso que haja, né, preciso que haja humildade em todos. Tanto do homem como da mulher. Uma coisa triste é ver quando o cara quer
dar uma carteirada no trânsito, né? Ou quando o cara quer gritar mais alto porque ele é homem. Quando você vê uma autoridade, irmão, batendo na mesa, dizendo aqui quem manda sou eu, é porque nem ele mesmo tem certeza que ele manda. Precisa. Vamos falar sobre isso aqui. Amém? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. É Paulo que está falando. Primeiro, ele diz, obedeça ao seu marido. Vós, mulheres, sede sujeitas, sede submissas, obedeça ao seu marido. Ele vai dizer porque isso é o que agrada ao Senhor, porque isso é o que espelha a sua vida cristã. Primeiro, Paulo não está dizendo que a submissão é sujeição absoluta. Não. A sujeição feminina é uma sujeição condicionada. Quando Pedro é colocado diante do Sinédrio, ele fala assim, ó, mais importa obedecer a Deus que a homens. Claro que a gente tem que honrar as autoridades, mas quando as autoridades impõem coisas que são contrárias à lei de Deus, eu não tenho que me submeter. Então, uma mulher não tem que submeter a mandos que possam feri-la ou ferir sua consciência diante de Deus. Isso fere, não é isso que Paulo está falando. Há uma expressão, machista, autoritária. Autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu quero que coloquem aí, por favor. Capítulo 3, vamos colocar coloca no versículo 1, por favor. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho pelas palavras, pela conduta da esposa. Versículo 6. Versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor, vocês serão filhas dela, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Isso está no Antigo e no Novo Testamento, irmão? Novo. Então está valendo? Tá valendo. A questão é que a ênfase aqui não está na obediência restrita, mas na cooperação. Não na submissão cega, subserviência cega. Submissão não significa inferioridade. A mulher não foi colocada como submissa ao homem em condição de inferioridade. Me ajuda aqui, por favor. Por isso que a Bíblia diz, cada uma submeta ao seu marido. O que significa ao seu marido? Você não é submissa aos homens por ser mulher. Uma mulher não se torna inferior a nenhum outro homem, a nenhuma outra pessoa por ser mulher. O Novo Testamento diz, portanto, agora não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, todos são iguais perante Deus. Diga assim, mulher, diga, eu sou igual a qualquer ser humano. Deus me fez a imagem e semelhança dele. Escute, se você disser assim, pastor, eu não quero me submeter, como é que eu faço? Não case. Simples. Aí você não precisa obedecer essa palavra, só a Cristo. Você pode ser presidenta da empresa, você pode ser pastora da igreja, entendeu? Você pode ser, sei lá, líder global, se você quiser. Agora, a partir do momento que você se casa com um homem, vocês vão formar um só corpo. E o cabeça é o homem. É a Bíblia. E um corpo não pode ter duas cabeças, senão é monstro. É o que Paulo está dizendo. Isso tem a ver com a unidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Cristo é inferior a Deus? Cristo é inferior ao Pai? Sim ou não? Diga não. Não. Cristo não é menos Deus. Cristo não é menos eterno. Cristo não é menos santo. Cristo também é Deus. Mas dentro da Trindade, ele se submete ao Pai. É essa relação. Como o Pai é a cabeça do Filho, porque eles formam uma unidade, não são três deuses, formam uma unidade em essência. No casamento, quando o homem se une com a mulher, eles também formam uma unidade em essência. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa submissão tem base
não no autoritarismo, não, mas tem base no amor. Assim como o filho se submete de forma voluntária. Você é crente. Quando você for aceitar Jesus, alguém te fez como? Se você não aceitar Jesus, um caminhão vai te pegar lá fora. O anjo Salatiel vai estar com a metralhadora de fogo lá fora para te matar. Aí você com medo, você aceita Jesus. Se você deixar Jesus, você vai morrer, vai cair um meteoro na tua cabeça. Irmão, não, aí você não seria crente. A decisão de servir a Jesus é uma decisão voluntária. Que você tem prazer de estar com Ele. Que você tem prazer de servi-lo. Então, quando Paulo diz, cada mulher se submeta ao seu próprio marido, ele está dizendo que há uma relação de intimidade, de reciprocidade. Você não se submete a ele porque ele é homem, não, porque você está apaixonada por ele, porque você o ama, porque é a maneira de você expressar seu amor. Isso é casamento. Submissão. Eu vou pegar a minha missão e vou colocar abaixo da sua. Eu vou te apoiar. Eu vou te honrar. É isso aqui. Mas perceba que a maioria dos versículos não diz respeito à mulher. A maioria dos versículos diz respeito ao homem. Está falando para o homem. Coloca aí, por favor. Vamos colocar o texto. Vamos ler isso aí. Coloca o texto. Coloca aí, por favor. Marido, ame sua esposa. Paulo vai dizer em Colossenses 3,19, não seja grosseiro com ela. Assim como está valendo o versículo 18 para a mulher ser submissa, também está valendo para o homem. Amar sua esposa. Posso ouvir amém? Eu preciso amar minha esposa. Como a Bíblia diz. Isso aqui se aplica ao século 21, ao século 30, até que Jesus volte. Não podemos omitir esses versículos da Bíblia, irmãos, por medo de movimentos feministas, ou por medo de homens que digam assim, pois eu não consigo me enquadrar nisso. Esse negócio de amar uma só mulher, isso é Bíblia, irmão, tem que ser pregado. A Bíblia é verdade, é a verdade que tem que sair do altar, é a verdade que liberta. Você pode dizer amém? Eu posso não gostar, eu posso ter dificuldade de me enquadrar, mas é a Bíblia. A mensagem é endereçada ao marido. Vós maridos, coloca aí por favor, amai vossas mulheres. Acho que é o 25. Vós maridos, amai vossas mulheres. Ele não manda o namorado amar as mulheres, as namoradas, porque é fácil. Ele não manda o noivo, porque não é fácil. É o marido. A ideia é, continue amando. Como você amava no altar. Quando você amava, quando teve que conquistá-la. Continue amando. Ame sua mulher. O amor, o mesmo amor antes do casamento. Como você amou no início. Continue amando suas esposas. Eu preciso definir o que é amor aqui. Amor não é uma emoção. Amor não é um sentimento, aquele arrebatador. Ai, não consigo trabalhar, eu fico pensando em você. Desliga o telefone, desliga você, me diz, ai, meu Deus, eu te amo. Irmãos, escute. Isso marca o início de todo casamento, mas isso acaba. A paixão acaba. Ela tem um fim. O amor é um mandamento. E o mandamento não tem a ver com sentimento. Ai, amai vossos inimigos. Eu estou com sentimento de amor pelo meu inimigo. Acordei hoje amando meu inimigo. Não. Você não acorda amando meu inimigo. Não é um sentimento, ai, eu estou com a vontade de comer uma macarronada. Não é assim. É uma decisão. Decisão seguida de atividade. Quando a Bíblia diz, vós maridos, amai vossas mulheres, ele está dizendo, você homem, decida amar. É uma decisão. Escolha amar. E ele vai dar 2 modelos de como você tem que amar. Primeiro modelo, como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Diga, amor sacrificial. Esse é o modelo. É um modelo. O outro modelo, ele diz, como você ama o seu próprio corpo. Ame a mulher, porque vocês vão formar um só corpo. Ninguém odeia o seu corpo.
Ninguém se maltrata, ninguém se fere a si mesmo, pelo menos em sã consciência. Ele diz, antes você alimenta e você cuida do corpo. Diga alimenta e cuida. Coloca aí Gênesis capítulo 2, versículo 15. É disso que Paulo está falando. Quando Deus cria o homem, olha a responsabilidade que Deus coloca sobre o homem. Por favor, coloca aí. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Diga, cultivar e guardar. Cultivar tem o sentido aqui de alimentar, de nutrir. E guardar, sentido de proteger. Você, marido, você, homem. Desculpa, hoje eu vou carregar a tinta mais em vocês, tá ok? Tá bom? O seu papel é cultivar, nutrir a sua casa, como se cuida de um jardim. O seu papel é proteger aquilo que você cultiva, ser um protetor do seu lar. Isso é o seu papel. Guardar, nutrir e guardar. Como Cristo alimenta a igreja. Como Cristo protege a igreja, dando a sua vida, derramando o seu sangue. Esse é o meu papel. A gente tem a ideia de que ser autoridade é dar ordens. Não. Ser autoridade é decidir, nutrir, proteger com a própria vida. É isso. Quando a gente olha para a autoridade do mundo, a autoridade do mundo é aquele que tem muitos servos a seu serviço. Jesus disse assim, entre vocês não será assim. O maior entre vocês será servo de todos. Como o homem exerce essa autoridade, pastor? De que maneira ele exerce? Coloca aí 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu quero ler isso com vocês. 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Como que é expresso esse nutrir e esse cultivar? Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa. Diga, convivência. Coloca uma outra versão, por favor. Coloca a ARC. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Tá ok, coabitar. Coloca outra versão, por favor, Ara. Coloca Ara. Atualizada. Isso, RA. Maridos, vós igualmente vivei... daqui tá legal. Vivei a vida comum do lar, com discernimento. Diga, vida comum. Vida comum significa comungar, ter comunhão. Ter coisas em comum, a mesma coisa. Você, marido, deve viver com sua esposa de maneira que vocês tenham coisas em comum. Especialmente o alvo, especialmente o objetivo de vida. Mas coisas em comum. Pensa aí. O que é que você tem cultivado dentro de casa em comum com sua esposa? Que horário você está? Amém. Que horário vocês têm em que vocês tratam da mesma coisa? Que agenda vocês têm em comum? Ou será que vocês almoçam e jantam todo dia em lugares diferentes? Quer ver um problema, irmão, que tem afetado muitos casamentos? São agendas familiares separadas. O cara tem um hobby, a mulher tem outro hobby. O cara tem uma agenda, um horário, a mulher tem outro horário. Se casaram. Irmão, casou. Normalmente um é noturno, o outro é diário. É assim, né? De noite um não é nada, um não é ninguém. E o outro está elétrico. De manhã uma acorda meia hora para acordar. O outro já levanta. Mas tem que igualar isso. Tem que achar um meio termo. Sabe qual um grande problema? Uma vez eu estava atendendo um casal de jovens. E eles estavam tendo muitos problemas, muitas dificuldades.
no relacionamento. A mulher estava se sentindo abandonada. O cara o hobby dele era sempre com os amigos. A mulher ficava meio isolada. Ele gostava muito de jogos na internet. E em particular com ele, em conversa particular, eu sabia que ele estava tendo problemas com conversas na internet, indevidas. E claro, quando a pessoa está envolvida com pornografia, ele pode ser casado com a princesa mais linda do mundo. Ele não se satisfaz, ele não a ama, ele não tem interesse por ela. E eu dei vários conselhos, eu não conseguia atingir o alvo. Eu não conseguia atingir o cerne. Até que eu dei um conselho, eu falei, você está disposto a mudar? Sim, pastor, mas eu não consigo. Você está disposto a resolver esse problema? Estou, pastor, mas eu estou com dificuldade, pastor. Eu falei, então vou te dar um hábito a partir de hoje. Um hábito, vocês vão fazer uma coisa em comum. Já que vocês são tão diferentes, em agenda, em trabalho, ela vai para o norte, você vai para o sul, vocês vão ter uma atividade em comum. E deu certo. Qual, pastor? Eu vou te dar a dica. Você nunca vai deixar sua esposa ir para a cama e você ficar no computador na sala. Vocês sempre, a partir de hoje, vão juntos para a cama. Resolvido? Resolvido. Nem que você não vá dormir, mas você vai ficar com ela. Tá ok? Tá bom. Pronto, acabou. Celular, irmão. Essa potroca. Essa vida aqui, ó. Separada. Isso aqui não tem nada. Rede social. Que rede social que nada, irmão? Isso te torna antissocial. Isso te separa da família, dos filhos, das pessoas. Quando você está com teu filho, com tua esposa, e você está aqui com o celular, você está longe. Eu não consigo. Ninguém consegue. Então, viver, deixa o texto lá. Viver em comum significa ter agenda em comum. Segundo, ele fala com discernimento, com conhecimento. Conhecimento. Você tem que conhecer a sua esposa. Eita, meu Deus, eu estou batendo em mim também, tá? Estou apanhando aqui. Você sabe qual vai ser a tua agenda da tua esposa amanhã? Você sabe o que é que mais entristece a sua esposa no seu comportamento? Isso é entendimento. Isso não é o Espírito Santo que vai fazer isso, não. É você que tem que entender. Você sabe qual é o maior medo dela? Você sabe o que mais alegra naquilo que você faz? Você sabe qual é a linguagem de amor dela? Com entendimento. Tendo consideração, diga consideração. O que é ter consideração? Paulo está falando de honra. Tratar a esposa com honra. Isso é amar, irmão. Amar é ter coisa em comum. Amar é ter conhecimento sobre a pessoa que você convive. É ter discernimento. Consideração é um tipo de valor que se dá a algo de muito caro. É isso aí. Então eu vou tratar essa pessoa com consideração. Eu vou considerar. Eu não vou tratar com dureza, com aspereza. Ela é vaso mais frágil. Mesmo porque ele diz assim, ó. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo, você é casado, varão, com a filha de Deus. Ela também é herdeira com você. Então não trate ela com sua aspereza, ela é vaso mais frágil, por isso a honre. Não exija que ela faça alguma coisa que ela não quer. Porque, irmão, o que é exercer esse tipo de autoridade? Exercer esse tipo de autoridade significa... Qual vai ser o limite para o homem? O limite do homem vai ser o próprio amor dele. Porque ele nunca vai levar a mulher a fazer alguma coisa que não seja para a felicidade dela. Cristo nunca vai exigir de você uma coisa que não seja para o teu bem. Cristo nunca vai fazer alguma coisa por você que seja por interesse egoísta dele, pelo prazer dele. Não, a autoridade masculina dentro da casa é uma autoridade baseada no amor. Eu exerço a minha autoridade para nutrir a minha esposa. Nutri-la emocionalmente. Nutri-la espiritualmente. Paulo diz, lavando-a pela palavra. Então eu santifico a minha esposa com palavras de Deus.
Pastor, eu não conheço a palavra de Deus. Você tem que conhecer. Você tem que ser um sacerdote. Eu não sou pastor, mas você tem que conhecer, porque você é sacerdote na sua casa. Você que purifica a sua... A Bíblia diz isso, meu amor. Escute. Claro que existem várias causas de mulheres depressivas. Mas eu vou dizer. Vou falar. Posso não vender um DVD, mas vou falar. A maioria dos casos de depressão tem a ver com marido ausente, que não protege, não cuida, não cultiva. Você pode dizer assim: pastor, se entrar um homem estranho na minha casa, eu vou proteger a minha mulher. Eu imagino que você vai proteger. Mas sabe qual o homem que entra todo dia na tua casa e a fere, e a machuca, e a entristece? Sou eu. A primeira pessoa de quem eu tenho que proteger a minha esposa é da minha carnalidade. É do meu eu carnal. É do meu eu selvagem. O homem não foi criado para ter um coração selvagem. Deus o colocou dentro de um jardim, mas um coração servil, domesticado. Você vai ser colocado num jardim. A tua casa será um jardim. Quando? Quando a tua esposa for tua apoiadora e quando ela for a única mulher na sua vida. Deus não deu Eva, Helena, Raquel, Maria. Deus deu uma mulher. Todo o problema, varão, na tua vida, no teu casamento, é o teu olhar para outras. Quer ser feliz? Arreia os 4 pneus. Ame essa mulher. De que maneira, pastor? A ponto de dar a própria vida. Se você passa 1 hora na academia cuidando do teu corpo, fica 1 hora com ela cuidando também. Dando atenção. Às vezes a gente pensa, o que é honra? Honra é dar um brinco caro? Honra é dar uma joia cara? Diga, irmã, também. Mas não só isso. A maior honra é o que ela exige de mim. Mas eu tô vendo que não é só a linguagem do amor, não. Os meus anos de gabinete me diz que isso é para qualquer mulher. É tempo e atenção. Isso é a verdadeira tratar com honra. É dizer assim, eu estou aqui inteiro. Eu me interesso pelo que você pensa. Eu me interesso pelo que você tem a dizer. Quando você faz isso, você cultiva nela uma mulher corajosa. Você cultiva nela a espiritualidade. Você cultiva nela a esperança. E você a protege. Ela se sente protegida. Meu marido se interessa. Ele se importa. Sabe, Jesus nos chama a viver esse tipo de liderança. Coloca aí, por favor, e eu estou encerrando. Aqui eu encerro, tá bom? Aqui eu encerro. Ele nos convida a viver esse tipo de liderança. Coloca aí, por favor, João, capítulo 13, versículo 12 e 14. João 13, 14. João capítulo 13, versículo 12 ao 14. Ora, se eu, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Volta no texto, por favor. Jesus aqui, ele é Senhor e Mestre. Senhor significa que ele é dono. E Mestre significa que ele tem um ensinamento, ele é o caminho. Pode voltar até o início. Até o 1. Versículo 1, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor. Essa é a autoridade do Senhor e Mestre. Amar até o fim. Olha o que ele faz. Coloca aí versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés. Eu não vou ler o texto não, porque eu estou muito apressado com o tempo. Escute, Jesus está no jantar com seus discípulos. De repente ele se levanta. E ele
cinge. Coloca ali uma vestimenta de servo. Tira a sua roupa de mestre, de senhor, e coloca uma roupa de servo. Pega uma bacia, enche d'água. Diga, ele é a autoridade. Ele é o Senhor. E ele se ajoelha diante de cada um dos seus discípulos. Isso é o amor de Jesus pela igreja. Não é um amor que agride. Não é um amor que exige. Não é um amor que fere. É um amor que serve. É essa autoridade que Deus exige de você. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Paulo fala sobre isso. Vós, ele que lava pela palavra. Ele está lavando ali os pés dos discípulos. Pedro, não, Senhor, tu não vai me lavar. Porque Pedro está constrangido. Jesus fala, se você só não lavar o teu pé, não tenho parte contigo. Ele, então me lava todo. Pedro é exagerado. Mas Jesus lava os pés de Pedro. Aí no versículo 12, vamos voltar. Olha o que ele diz, como Jesus. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele volta e diz assim, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou o mestre e senhor. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Todos os maridos, fiquem de pé, por favor. Só os maridos. Vem aqui, meu amor. Por favor. Só os maridos que estão ao lado da esposa. Se você não está ao lado da tua esposa, não adianta. Esposa, fica de pé agora também. Tem bastante esposa. Isso é um ato profético. Lavar os pés significa honrar. Lavar os pés significa reconhecer o valor. Isso é a tua autoridade. Não é uma autoridade para mandar, despótica. É uma autoridade para cuidar, para nutrir e para proteger. Faça um gesto que você quiser aí, como sendo isso, lavando os pés, cuidando dela, cultivando. Dê um abraço. Fale algo para ela aí agora, por favor. Peça perdão. Meu amor, eu não ia pedir para você tirar o tênis, não. Não vou não, que esse tênis está... Você nem ia gostar disso. Mas através desse gesto eu estou lavando seus pés. Estou exercendo o meu papel de autoridade. Porque a minha autoridade que Deus me deu, ela deve ser exercida para te agradar. Me perdoe se eu não tenho feito isso todos os dias. Eu te amo. Você é a coisa mais importante que Deus me deu. I love you. Fique de pé toda a igreja, por favor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, o tema deste ano dos homens foi autoridade. Eu sei que muitas pessoas têm uma ideia equivocada porque as autoridades do mundo, elas existem para dar ordens. Elas existem para fazer valer a sua vontade. Mas Jesus disse, não, no mundo é assim, mas entre vocês não será assim. Aquele que é maior será aquele que serve. E ele mesmo se deu ao exemplo. Se ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, quanto mais nós devemos lavar os pés das nossas esposas. Que cada homem que está nessa igreja possa viver o Evangelho dentro de sua casa. Que a sua esposa possa ver nele o amor de Cristo. Porque a submissão não será um peso. A submissão não será um fardo. Será uma expressão de amor. Assim como o marido vai proteger a sua esposa, vai cultivar e cuidar dela, não por uma obrigação, mas porque se sente cuidado e honrado por ela. Nós repreendemos todo padrão mundano,
todo espírito de insubmissão, todo espírito de autoritarismo, que explora. Nós declaramos na vida de cada marido que está aqui, na vida de cada esposo, que esta palavra se torna vida, que esta palavra se torna rema. Deus te dá poder, não apenas poder para falar em novas línguas, mas Deus te dá poder para vencer a tua carnalidade. Deus te dá poder para vencer os padrões que você aprendeu dos seus pais. Deus te dá poder para viver o evangelho dentro da tua casa. Deus te dá poder, minha irmã, para você ser capaz de honrar o teu marido. Deus te dá poder, meu irmão, para você ser capaz de ser fiel à tua esposa, nos teus pensamentos, nas suas palavras. As tuas palavras vão cultivar, as tuas palavras vão fazer florescer, as tuas palavras vão produzir uma mulher forte, empoderada, as tuas palavras vão tornar ela protegida, cuidada, amada. Assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo protege a igreja, assim como Cristo salvou a igreja, lavou a igreja, Deus te constitui como sacerdote na tua casa para proteger, para cuidar da tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.